primeiro passo da quiche é a massa e para isso a gente precisa de 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? 1 colherinha de sal, que eu já vou deixar aqui. Vai manteiga, são 150 gramas, e um pouquinho de água, são 5 colheres de sopa. O importante mesmo dessa parte é você gravar que a manteiga tem que estar gelada. Ela está cortada em cubos, daí você manda para a geladeira enquanto você vai separar os outros ingredientes, tá? É isso que vai deixar a massa bem crocante. Já vou medir aqui a farinha e você vai notar que a medida é nivelada. São 2 xícaras de farinha. Vou juntar também o sal, 1 colher de chá, nivelada. Aqui a gente vai nivelando tudo. Já vou juntar a manteiga cortada em cubos. Nessa primeira etapa, a gente quer fazer uma espécie de farofa, como se fosse assim uma areia úmida. Então, você vai misturar beliscando a manteiga com a farinha. E você tá vendo aqui que eu tô usando só as pontas dos dedos para beliscar a manteiga, né? Tá vendo que ela tá mais amarelinha, com uma aparência mais úmida, mas ainda tem pedacinhos de manteiga, olha. A gente não quer dissolver completamente essa manteiga. E é importante misturar assim com as pontas dos dedos, porque se você for amassando como se fosse massa de pão, você vai acabar aquecendo a manteiga e ela vai se misturar totalmente com a farinha e não é isso que a gente quer. Pode abrir uma cavidade aqui no centro. Aqui tem 5 colheres de sopa de água gelada, pelo mesmo motivo, né? Para não desfazer a manteiga. E a gente vai colocar uma por vez, 1 colherinha de sopa e vai mexendo assim também com a ponta dos dedos. Isso aqui é o que vai fazer dessa massa uma massa super crocante, mas que ao mesmo tempo desmancha na boca. Se você usar a água em temperatura ambiente ou mesmo a manteiga, você não vai conseguir essa textura, tá? Você viu que seguindo esses passos é uma massa extremamente fácil de trabalhar. Já dá pra gente formar uma bolota. Conseguiu formar essa bolota, já tá no ponto. Agora a massa pode ir para a geladeira para firmar. Então já vou embalar aqui com filme, mas antes eu vou dar uma achatada, porque depois fica mais fácil para abrir a massa. Filminho é importante para ela não pegar a umidade da geladeira. Esse descanso na geladeira é super importante para firmar a massa e ela não quebrar na hora de abrir. Mas tem um outro motivo para esse descanso. Quando a gente manuseia farinha com água, a gente pode desenvolver aquela rede de glúten. Então esse tempinho na geladeira faz a massa dar uma relaxada e ela não fica elástica na hora de abrir e de assar. E fica mais crocante. O tempo mínimo de geladeira é de 1 hora, mas se você preferir, pode fazer um dia e usar no outro, tá? A temperatura ideal para assar a massa de quiche é de 200 graus. Depois de 1 hora na geladeira, a massa dá uma boa firmada. E tudo que a gente faz aqui é para que a massa fique mais crocante. A gente não quer que aqueles pontinhos de manteiga se dissolvam. Antes de abrir, eu quero te mostrar a forma pelo seguinte: a gente precisa cobrir o fundo e as laterais. Então, a gente vai ter que abrir a massa de um tamanho que seja 6 centímetros a mais do tamanho da forma, tá? Essa aqui tem 24 centímetros de diâmetro, então a massa vai ter que ter 30. Lembrando que, para quiche, a gente tem que usar uma forma de fundo removível, porque a gente não vira a torta, né? Essa massa aqui é um pouquinho mais firme para abrir, então você vai precisar de um rolo, que pode ser como esse aqui meu, de pedra, que é o ideal porque ele é mais pesado, ou vale também uma garrafa de vinho, de preferência cheia, porque você quer um pezinho,
tá? Olha, tem um truque que eu acho ótimo, assim, para quando você está começando na cozinha, né? Vai preparar pela primeira vez uma massa de torta. Você faz uma espécie de X com o rolo. E com isso você marcou 4 partes gordinhas. E aí você vai abrindo cada uma delas. Às vezes ela sai da geladeira um pouquinho úmida e você pode enfarinhar um pouco por cima também. E aí vai abrindo, e se rachar nas bordinhas não tem problema, porque rachou, colou. Vai dar tudo certo, você vai ver. Agora, no meio do caminho, comecei a abrir aqui. Eu realmente não quero que ela grude. Então, vou passar a espátula. Vou soltar e vou dar uma viradinha, aproveitando aqui a farinha. Vou até enfarinhar um pouco mais. E aí você pode fazer assim, ó. Você põe a forma em cima e veja onde você acha que falta um pouco de massa. Por exemplo, aqui vai faltar nessa altura. Então, é aqui que eu vou abrir. Tem 2 jeitos agora de transferir a massa. Se você tiver prática, você simplesmente puxa ela para cá. Você também pode dobrar em 4 partes e colocar num quarto e abrir a massa, ou você enrola no rolo e desenrola na forma. E aí você vai apertar as laterais para que elas fiquem bem firminhas, bem grudadinhas aqui na base da torta. Agora eu vou apertar para ela ficar com a forma da forma. O que um Accentrum faz, hein? Dobrou. E para ela ficar bem bonitinha. Bom, agora a massa precisa voltar para a geladeira por mais 10 minutos. Se ela ficar aqui em temperatura ambiente, a manteiga vai amolecendo e com isso, essas laterais aqui que estão super bonitas vão começar a afundar e mais do que isso, elas podem desmoronar no forno. Então é geladeira. Olha só, enquanto a massa gela, dá pra gente começar a preparar os legumes que hoje são o assunto principal. Nessa receita eu escolhi usar abóbora japonesa, brócolis e esse tomate aqui do tipo coquetel em rama, que é uma graça, né? Fica lindo. Olha, para essa receita a gente vai usar meio brócolis e o jeito de cortar é sempre de baixo para cima. Então você passa a faca. Aqui a gente vai usar o que a gente chama dos floretes e pode deixar em pedaços não muito grandes, porque eles precisam assar e depois vão para dentro da quiche. Eles vão diminuir, não vão ficar desse tamanho todo, mas a gente precisa deixar com mais ou menos 3, 4 centímetros. Sempre vai cortando em metades, de baixo para cima, para que você consiga deixar esses floretinhos assim com um formatinho bonitinho. Ai, Rita, eu nunca consigo descascar a abóbora japonesa, é dura demais. Tem jeito para isso? Bom, o jeito mais fácil de todos é comprar a abóbora já descascada e em cubos. Muitas feiras e supermercados já vendem ela assim. Mas como descascar a abóbora é um problema para muita gente, eu fiz questão de encontrar jeitos de facilitar. Esse truque que eu vou te mostrar funciona melhor quando a gente quer descascar uma abóbora que já está cortada ao meio. Inclusive, para essa receita, que a gente só vai usar 1/4, você não precisa comprar uma abóbora inteira, né? Mas eu vou te ensinar a mexer com ela desde o começo. Para cortar na metade, o ideal é usar uma faca longa que não seja serrilhada e fazer movimento de guilhotina. Aí pode colocar metade da abóbora para rodar no micro-ondas por 30 segundos. É só uma sauninha para ela dar uma relaxada.
você vai ver que a abóbora fica mais macia e bem mais fácil de cortar. Um quarto da abóbora a gente vai usar para quiche e o restante você pode transformar em outras preparações. Nessa receita a gente vai precisar de cubos de mais ou menos 2 centímetros. Então a gente vai cortando aqui nesses quadradinhos e aí você só corta a casca fora e pronto, já tem os cubinhos. Essa massa aqui vai assar em 2 etapas. Primeiro, ela vai sozinha para o forno, né? A gente vai pré-assar e depois a gente coloca o recheio e ela termina de assar com a quiche. Nessa primeira etapa, a gente precisa colocar um peso aqui. Eu tenho esses feijõezinhos de cerâmica. Aliás, se você é ceramista, eu faria isso, porque o tanto de gente que me pergunta onde é que eu comprei e foi uma amiga ceramista que me deu. É legal para fazer para vender. Agora, se você não tem esses feijõezinhos, você pode usar algum grão, tipo feijão mesmo, ou grão de bico, só que aí ele vai ficar reservado para isso, tá? Então vamos lá? Já vou levar para o forno. Agora a massa vai pré-assar durante 30 minutos a 200 graus. E eu não sei se você reparou, eu coloquei na grade de baixo para ela ficar mais perto da chama, no caso do forno a gás, né? Ela vai dar uma primeira douradinha e aí quando voltar para o forno com o recheio, não precisa ficar tanto tempo assando e não corre o risco dele ressecar. Porque é hora da gente cuidar do creme que vai banhar os legumes do recheio. Tudo começa com 2 ovos. Você coloca um de cada vez e aí já dá uma batidinha. Aí vão 200 ml de creme de leite fresco. Então, pode temperar com meia colher de chá de sal e caprichar na noz moscada, que precisa ser ralada na hora. Nessa receita, a noz moscada não combina só com o creme, que é a base de leite. Ela também tem tudo a ver com a abóbora. Vão também as folhas de 5 ramos de tomilho. Agora é só misturar até virar um creme liso e tá pronto. Agora é só montar a quiche. Eu não sei se você reparou, mas eu diminuí a temperatura do forno. Para terminar de assar a quiche, a temperatura ideal é de 180 graus. Lembra que as bolinhas aqui, os feijõezinhos de cerâmica, estão super quentes, então cuidado na hora de tirar o papel, tá? Então já vou passar os legumes aqui para a massa. Então você viu, né? A gente pode alterar os legumes, os queijos e você vai deixando essa preparação aqui do jeito que você gosta. Vai customizando. Eu te ensino a técnica aqui, por isso que eu te mostro passo a passo bem certinho, que aí você pode adaptar para o seu gosto, para o gosto aí da sua casa. E claro, você viu que eu coloquei primeiro os legumes e agora vai o creme. E o tomate eu coloco por último, para ele ficar bem aparente. Estou usando esse tomate que é do tipo coquetel, que é pequenininho e vem com o cabinho, só pela estética, porque eu acho que fica charmoso. Mas é óbvio que se você preferir usar o tomate cereja ou grapes, você é livre, meu amor! Agora, a quiche precisa de 40 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus, que é para o creme firmar e dourar e a massa terminar de assar. Para provar o meu ponto, tem uma quiche deliciosa de legumes assados que acabou de sair do forno.